E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, faz tempo que a gente não conversa, né? Faz tempo que eu não gravo. O pessoal que acompanha sabe o que aconteceu com o meu gato, né? Ele ficou doente. Foi envenenado, pegou pneumonia e depois tinha uma doença nele também. E ele acabou não resistindo, né? Ele acabou morrendo esses dias. E a gente tem aquela fase, né? Aquele luto e aquela tristeza que fica e aos poucos a gente vai superando, né? Mas não é fácil, né? Quando a gente convive com um bichinho, a gente se apega, né? E a gente tinha acabado de gravar um vídeo, né? Foi muito triste o que aconteceu. Eu agradeço a todos que ajudaram, que colaboraram, né? Para cuidar dele. Teve uma repercussão muito grande entre os meus amigos. E teve muita gente que abraçou mesmo a causa, assim, em ajudar, em colaborar. E tentamos, né? Eu fiz minha parte por aqui. As pessoas me ajudaram muito, mas não teve jeito, né? Ele partiu. E não sei, né? Por enquanto vamos ficar sem nenhum peludo pra gravar vídeo. Por enquanto vai ser só eu por aqui, né? Hoje meu filho tá aqui comigo, ele me ajudou a deixar as coisas em ordem, colocar aqui, enquadrar. Ele que olhou a tela aí do celular, então depois eu vou acompanhar, né, como é que ficou o enquadramento sob o olhar dele. Mas ele tá aqui, né? Ele veio passar as férias comigo, então tá sendo melhor, né? O Anubis se foi, mas pelo menos eu não fiquei sozinho nesse momento de luto, então foi muito bom, tá sendo muito boa a companhia dele. Bom, para retomar, né, pra gente retomar os nossos papos, eu gostaria de falar hoje sobre a meditação, né, sobre a minha opinião, na verdade, sobre a meditação, porque na verdade dessa vez eu não vou falar sobre o ponto de vista esotérico nem místico, porque o que eu acho sobre a meditação é uma coisa muito pessoal e não é a visão esotérica e não é a visão mística. A maioria dos místicos e dos esotéricos eles vão discordar de mim, mas eu vou trazer o meu ponto de vista e a minha verdade a respeito do assunto para vocês analisarem, né? Mas vocês não precisam de maneira alguma concordar com o que eu vou falar, apenas analisam, né? É um ponto de vista. E todo ponto de vista é digno, né, de ser observado. E a gente pode sim e deve recusar e deve negar, né? Deve não aceitar caso seja diferente, né, da nossa verdade interior. Mas sobre a meditação, realmente eu vou contra, né, o que o esoterismo fala. Mas eu vou explicar o porquê também. Pois bem, para não delongar demais o assunto, enrolar demais, eu já vou direto ao ponto, né? A meditação, ela é positiva, sim, ela é muito benéfica, mas é benéfica para o indivíduo que pratica. Então, se você faz meditação, você está colocando a sua mente em calmaria, você está equilibrando as coisas, você está equilibrando seu emocional, você está silenciando os pensamentos. E isso é muito benéfico, né, para a nossa jornada e para o nosso crescimento espiritual. Mas tem pessoas que confundem esse benefício pessoal com a meditação como um benefício que ela possa trazer ou ela acha que traz para a humanidade. Por exemplo, tem pessoas que se reúnem e fazem meditações direcionadas pela paz mundial. Olha, é muito lindo, mas sinceramente eu acho que não funciona, né? E aí é que está o problema, no meu ponto de vista. As pessoas elas deixam de agir e passam a meditar, né, para as pessoas e para o planeta, para o mundo, e esquecem da ação. O problema da meditação é que ela te tira do campo da ação e te coloca no campo do pensamento. E quanto mais você medita, mais você vai para o campo do pensamento e você acaba anulando a ação. Você pode meditar o dia inteiro em prol da sua cidade, do seu país, da humanidade, e você não vai resolver o problema,
nem da sociedade, nem do país, nem da humanidade. Só que dentro de você vai ter uma coisa, vai ter um sentimento de que você cumpriu, uma missão cumprida, você fez o que devia ter feito. E meus amigos, sinceramente, eu acho que a meditação ela não vai resolver o problema do mundo. Pelo contrário, a gente vê o mundo do jeito que tá. A gente vê que nem no Rio de Janeiro, né, a situação que eles estão passando lá com o crime, um absurdo, né? A coisa lá tá terrível. Será que as pessoas que meditam lá por aquele estado, eles não têm a capacidade, eles não estão conseguindo resolver? Precisa de mais gente meditando? Você vê que nem sempre a meditação vai, né, ser benéfica para uma situação. Na maioria das vezes ela não será. Você tem que pensar que a meditação é para si e esquecer essa coisa de que a meditação é para o próximo. Se eu paro para meditar aqui em casa, quem está se beneficiando dessa meditação sou eu, e não os meus vizinhos e a minha comunidade. Simplesmente porque a energia trabalhada é a minha. Ah, mas eu direciono, né? Eu direciono o pensamento e tal. Aí já não é bem meditação. Meditação, na verdade, é silenciar o pensamento. É a arte de não pensar. Então é uma coisa muito difícil, né? Já que temos mais ou menos aí, pelo que dizem, 60 mil pensamentos, né? Não sei se é por dia, eu acho que é por dia, 60 mil pensamentos. Aí você pensa, silenciar isso, né? Se a gente não tem controle deles. Então requer muita prática, requer muito treino, muito tempo fazendo. Você passa por períodos de silêncio oral, né? Você não fala nada, justamente para trazer esse silêncio interno e começar a silenciar a mente, né? Porque para você falar uma palavra você precisa pensar, então você precisa anular, né, até as palavras para você conseguir controlar e anular os pensamentos, né, em alguns momentos. Quando você direciona, já não é bem uma meditação, né? A meditação tradicional, né, a que conhecemos budista é essa, é a arte de não pensar, é apenas existir. Meditação direcionada são técnicas, né, de autotransformação, autocura, autoconhecimento, e tem essa coisa, né, de se colocar também a meditação como algo benéfico para o mundo. Se assim fosse, o mundo já teria todos os seus problemas resolvidos, né? Buda, quando ele fez a meditação dele, quando ele passou a meditar e quando ele se iluminou, Então você veja que o benefício para o Buda foi a sua própria transformação e evolução. Ele não conseguiu mudar a humanidade, né, com a meditação dele. Muito pelo contrário, ele passou momentos de privação até de alimento, né? Ele chegou a um estágio altíssimo de iluminação, mas foi ele. O que pode acontecer nessa história? Ele servir de exemplo para outros, né? Outros segui-los. Mas falar que resolveu o problema da humanidade, não resolveu. Alguns olharam, observaram a atitude dele, né, o gesto dele, e o acompanharam, seguiram, fizeram a mesma coisa. Tanto é que existem os budistas, né, seguindo o exemplo de Buda. Os budistas, eles têm o benefício próprio, né, a iluminação pessoal. Tanto é que quando eles começam a meditar, eles começam até a se isolar, eles começam a se afastar da humanidade. Já pensou se todo mundo fosse budista e todo mundo se afastasse de todo mundo? A gente não teria nada, a gente ia morrer de fome, né? A gente precisa das pessoas que estejam na ação, né? Porque senão a sociedade não sobrevive. Então imaginar todos, né, abrindo mão de tudo e meditando, é uma situação bastante complicada. Sim, a gente pode sim viver, né, de uma maneira muito natural, né, em comunidades para meditação, mas a gente não vai evoluir tecnologicamente, né, e de outros modos, né? A gente vai ter uma vida simples, né? E a nossa tendência é evoluir, né? É continuar evoluindo. Agora, quanto à meditação direcionada para a paz mundial, olha, eu sinceramente, opinião minha, pessoal, né, não é, como eu disse, não é a visão esotérica, não representa a opinião dos esotéricos, até porque muitos esotéricos praticam isso que eu estou falando.
porque eu penso que a meditação direcionada para a paz mundial e essas coisas, ela é inútil. Inútil no sentido de que pessoas que poderiam estar ajudando de verdade a humanidade estão perdendo tempo sentado meditando e achando que estão fazendo grande coisa, né? Quando não estão, né? Mas é como eu disse, é minha opinião, né? Eu acredito que você ficar meditando diariamente ou semanalmente, seja lá a maneira que você faça, emanando luz para a humanidade ou para uma situação, eu acho que é muito fácil, né? E não traz resultado. Se trouxesse, às vezes acontece aí que nem aconteceu, né? As crianças se reuniram, 1 milhão de crianças pela paz mundial. Nossa, as crianças têm uma energia maravilhosa, divina. E imagina 1 milhão de crianças reunidas meditando. Eles teriam resolvido o problema do mundo. Então a gente tem que observar as coisas e ter que saber o que é bom e o que não é, né? Saber o que serve, o que funciona, o que não funciona. E a gente tem que saber filtrar isso. A gente tem que aceitar o que não funciona. As pessoas acham isso muito bonito, né? Uma reunião enorme de pessoas em prol de um benefício, de uma coisa boa. É lindo, realmente. Mas se funcionasse já teria resolvido o problema do mundo, né? Então a gente tem que saber aceitar quando a coisa não funciona. E no meu caso, meditação direcionada, a meu ver, não funciona, né? Eu acho que é melhor a pessoa encontrar meios de auxiliar uma maneira mais ativa do que se isolar, ficar em pensamento emanando luz e achar que está ajudando, né? Pensa no seguinte: o mundo está do jeito que está. Quando as pessoas boas deixam de agir, as pessoas ruins agem tranquilamente, né? Elas não têm ninguém que as impeça. E é isso que acontece. As pessoas de luz costumam deixar muito nas mãos da espiritualidade, né? A gente entrega, tem a lei do retorno, tem a lei tríplice e tudo mais, e as pessoas confiam nisso, se pacificam, se tornam pacíficas ao extremo, se isolam, se fecham e o mal reina. É o que está acontecendo no nosso país, por exemplo, o mal reinando. A gente vê muitos guerreiros aí lutando e querendo melhorar a coisa, mas o mal tá ali, né, enraizado lá na nossa política, né, acabando com a gente. Já pensou se todos, ao invés de ir lá e gritar e esbravejar, todo mundo se calasse e entrasse para dentro das suas casas e esperasse a lei do retorno? Seria difícil, né? A coisa ia só piorar. Então, por mais que os gritos resolvam bem pouco, é melhor a gente gritar no ouvido deles do que não gritar, né? A luz, ela precisa agir. A gente vê na história as pessoas que são de luz muito pacíficas, né, a vida toda. E isso não é positivo, né? Quando você deixa de agir, quando você deixa de auxiliar, a não ação, ela é estagna, ela é densa, né? E as pessoas têm a ilusão de sempre entregar na mão da espiritualidade, quando na verdade a gente é colocado aqui em missão. Eu não estou falando pra gente entrar em guerra e fazer atrocidades e lutar com força física. Não é isso que eu estou falando. E jamais falarei isso. O que eu falo aqui é pra gente lutar, né? Mas lutar de uma maneira inteligente, né? Contra o mal, contra a maldade, contra as coisas que a gente quer que melhore. No meu caso, pessoas que estão aprisionadas, né, no dogmatismo, mas eu vou lá brigar com eles, eu vou lá chacoalhar e bater. Não é assim a minha guerra. Minha guerra é assim, ó, falando com vocês, trazendo palavras, trazendo esclarecimento. Essa é uma guerra santa, vamos dizer assim, né? A gente não derrama sangue e a gente consegue passar a nossa mensagem. E muitos daqueles que nos ouvem entendem o que a gente quer dizer e abraçam a camisa e também vão despertar outros e assim vai. Esse é o modo correto. Agora, se eu me fechasse aqui, não falasse nada,
né, para vocês, não trouxesse mensagem, não fizesse nada na minha vida, era só meditar em prol das coisas que eu quero que melhore. Será que iria ser positivo? Será que eu ia conseguir resolver alguma coisa? Eu acredito que não. Eu consigo plantar mais sementes conversando e trazendo a mensagem que eu quero do que me calando, né, do que deixando no campo do pensamento. Então é isso, pessoal. Quando vocês meditarem, tenham em mente, segundo a minha opinião, tenham em mente que o benefício é individual, né? Então você está meditando, você está fazendo bem para si. Esquece a ideia de que você está meditando, você está fazendo bem para o próximo, tá? O máximo de pessoas que serão beneficiadas com a sua meditação é aqueles que convivem bem perto de você, que terão uma pessoa que está com uma vibração melhor, né? Que pode ter essa transformação. Então, dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, a sua meditação ela pode sim trazer benefícios, né? Mas quando a gente coloca aí a nível mundial, não. Tem gente que fala, quer mudar o mundo, comece dentro da sua casa, tá? As pessoas podem tentar mudar as coisas dentro da sua casa e vai funcionar assim dentro da sua casa. Só que a gente sabe que há lugares e há lares que não tem essa luz e não tem ninguém que faça essa transformação, essa reforma. Então o que vai adiantar eu fazer uma reforma dentro da minha casa e deixar a pessoa no seu lar em sofrimento, em dor? Eu preciso tentar expandir, né, essa coisa de dentro da minha casa para dentro da casa daquele que eu quero que também se beneficie. Então, quando a gente pensa em faça dentro da sua casa que você já está fazendo sua parte, isso é egoísmo, né? Assim como a meditação para a humanidade e você chegar à noite e deitar a cabeça no travesseiro e achar que você fez sua parte, é egoísmo também, tá? A gente precisa pôr a mão na massa, né, de alguma maneira. Se você ainda não encontrou um modo, reflita sobre mensagens, ações, né, ações financeiras de doação para fortalecer trabalhos, para fortalecer ONGs, para fortalecer orfanatos, creches, doação de alimentos, de roupas, mensagens positivas, transferência de mensagens de outros que seja positiva. Tudo o que você faz, que você causa uma ação, é de fato positivo e começa assim quando vê que está fazendo coisas maiores, né? Porque a alma começa a pedir. Agora, quando a gente se fecha para nós, a alma também começa a pedir, né? As pessoas que se fecham tendem a se fechar mais e mais e depois de um tempo elas tendem a se isolar, né? Alguns vão lá para o meio do mato ou vão para lugares para viver em lugares tranquilos, justamente porque elas foram se fechando, e o corpo exigiu mais, né? Esse afastamento da humanidade, ela passou a não conseguir conviver com as pessoas. Eu vou tentar durante toda a minha vida conviver com as pessoas e não me isolar. Eu quero estar ativo, né? Conversando e trazendo mensagem, hoje e sempre. Pode ser que um dia eu precise me isolar, né? Como aconteceu nessas semanas que passaram. E pode ser que no futuro eu queira me isolar mesmo, né? Não queira mais contatos. Mas eu vou tentar sempre lutar contra isso, tá? Porque eu acho que se eu passar minha vida isolado e levar o que eu quero, né? O que eu sinto comigo, eu não cumpri o que eu vim fazer, né? O que a gente veio fazer aqui se não melhorar esse mundo? A gente veio só viver e dar trabalho e dar gasto, né? A gente veio para fazer coisas boas. E se isolar não é um caminho, né? Bom, pessoal, eu encerro aqui. Eu acredito que eu devo ter esquecido alguma coisa sobre meditação, né? Porque é um assunto bastante extenso, mas vou encerrar porque o vídeo tá longo. Se eu lembrar de alguma coisa eu escrevo, como eu costumo fazer. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Se você não concorda, tá tudo certo, né? É louvável, é apenas um ponto de vista isso que eu tô trazendo. Se você tiver outro, tá tudo certo, somos irmãos da mesma forma, tá bom? Agradeço, viu? Vocês terem acompanhado, agradeço a amizade. Nossa, quanta amizade boa eu tô fazendo enquanto eu faço esses vídeos, né? Quantas pessoas estão aparecendo e de uma conversa estão se tornando amigas, né?
Agora mesmo, né, já tô me preparando para ir para Santa Catarina para assessorar lá, né, fazer um trabalho, abrir uma loja esotérica. Olha que bacana, né? A gente vai plantando e o universo vai trazendo, né, os contatos, as pessoas, os amigos, tudo vai se abrindo quando a gente faz alguma coisa que a gente goste, que a gente sinta que deve fazer e que seja da luz, né? O universo ele vai agindo. Eu só tenho a agradecer, viu, gente? Vocês que estão chegando, que estão acompanhando o canal, se inscrevendo, estão me dando força. Só agradecer mesmo, que a luz faça parte sempre da sua caminhada, tá? E vamos junto, tá? Logo eu tô de volta. Luz, queridos, até breve.